Semana 1 do PET 6, vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Então, nós vamos estudar o que é um triângulo retângulo e hoje iremos falar do Teorema de Pitágoras. Então, vem comigo. O que é um triângulo retângulo? Então, o triângulo é uma figura que tem três lados, três ângulos internos. Se um desses ângulos internos for de 90 graus, você tem um ângulo reto, e esse triângulo irá chamar de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, então? É todo triângulo que tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus. Exemplo é o que eu tenho aqui. Então, no triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, você vai ter as medidas de A, B e C, onde o lado A, que aqui está representado por 5 centímetros, é o maior lado. Ele é chamado de hipotenusa do triângulo retângulo. O lado B, que aqui está em 4 centímetros, que é o cateto maior. E aqui eu tenho o lado C, que é 3 centímetros, que é chamado de cateto menor. Ou seja, o que nós temos aqui no triângulo retângulo? Nós temos a hipotenusa e dois catetos. Então, quando eu falo de triângulo retângulo, você tem que saber que eu estou falando que esse triângulo ele tem o quê? Três lados, que um deles é chamado de hipotenusa e outros dois é chamado de cateto. Quem que é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo. Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados de seu cateto corresponde ao quadrado de sua hipotenusa, que é, segundo esse enunciado, nós temos a seguinte fórmula: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A, lembrando, é a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. Tá joia? E o B e o C são os catetos. Por exemplo, vamos pegar esse triângulo aqui, repetindo a fórmula: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos ver como que funciona isso. Quem que é o A? O A é 5, o B é 4 e o C é 3. Professor, mas se eu disser que o B é 3, aqui já tá bem explícito, né? O B é 4 e o C é 3. Substituir esses valores, o que eu cheguei à conclusão? Que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 25. 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado dá 9. E seja, eu tenho aqui que 25 é igual a 25. Então, o teorema de Pitágoras é válido. É só você guardar o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Exemplo 1. Calcular a medida da hipotenusa. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros com as medidas dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então aqui eu tenho os valores de A, que é x, porque o A é hipotenusa, o B é 4 e o C é 3. É a mesma coisa do exemplo anterior, só que a gente vai calcular agora esse A aqui. Vamos voltar à fórmula: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem que é o A? X. Fica x ao quadrado. O B é 4, fica 4 ao quadrado, e C é 3, 3 ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado a 16, 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9. Logo, x ao quadrado é igual a 25. Como estou falando de medida de um triângulo retângulo, eu posso passar somente a raiz do outro lado, né? Porque me interessa somente o valor positivo. Portanto, x é igual a raiz de 25, você tira o quadrado ali e passa a raiz do outro lado. O que é a raiz de 25? É 5. Portanto, a hipotenusa aqui é 5. E os lados desse triângulo são 3, 4 e 5. É o mesmo triângulo que a gente viu no exemplo anterior lá, para me explicar para vocês o teorema de Pitágoras. Exemplo 2, calcular a medida de um dos catetos. Determina a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto mede 16 centímetros. Então, o que eu tenho aqui? O A é 20, o B é 16 e o C eu vou encontrar. Lembre que o A é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Tem a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 20, o B é 16 e o C é x. Então, 20 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais x ao quadrado. 20 ao quadrado é 400,
16 ao quadrado, 256, mais x ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Ó? X ao quadrado é igual a 400 menos 256. Mandei o 256 para lá, menos 256. E só invertir a equação aí. X ao quadrado igual a 144. Para tirar esse quadrado, vou passar a raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 144. Qual é a raiz quadrada de 144? X igual a 12. Portanto, o x aí, que é o outro cateto, é igual a 12. E os lados desse triângulo são 12, 16 e 20. Comprovar se um triângulo é retângulo, nosso exemplo 3. Um triângulo apresenta os lados com medidas 5 cm, 12 cm e 13 cm. Como saber se um triângulo é retângulo? Para provar que um triângulo é retângulo, é verdadeiro, as medidas dos seus lados devem obedecer o teorema de Pitágoras. Então, para saber se ele é um triângulo retângulo, as medidas devem obedecer o teorema de Pitágoras. Ou seja, qual que é o maior lado aqui? É 13, é o valor de A, a hipotenusa. E os catetos B e C, 12 e 5, respectivamente. Então, vamos, que eu tenho a formulinha, vamos jogar isso na fórmula. O A é 13, né? 13 ao quadrado. O B é 12, 12 ao quadrado. E o C é 5, 5 ao quadrado. Então, para provar que um triângulo retângulo é verdadeiro, as medidas de seus lados devem obedecer o teorema de Pitágoras. É o que eu estou fazendo aqui. Os dois lados da igualdade têm que dar o quê? O mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, ele é um triângulo retângulo. Se não der, ele não é um triângulo retângulo. O que é 13 ao quadrado? 169. E 12 ao quadrado, 144. E 5 ao quadrado dá 25. 169 é igual a 144 mais 25, 169. Então, perceba que aqui deu 169 e aqui deu 169. A igualdade é verdadeira. Então, o que eu tenho? Que esse triângulo aqui realmente é retângulo. Pois as medidas aqui satisfazem o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Galerinha, é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, até mais.